Saúde em Foco, a luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, Programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. O programa Saúde em Foco foi idealizado com o objetivo de criar um espaço transformador, onde o conhecimento fortalece laços familiares, constrói comunidades e impacta vidas. Nosso foco é criar um impacto duradouro, honrando histórias e respeitando experiências pessoais. Nosso legado é inspirar cada vez mais as pessoas a perceber seu poder de fazer a diferença e contribuir para uma sociedade mais consciente e humanizada. Nosso compromisso é oferecer conteúdo de qualidade, com conversas e troca de experiências que inspirem e informem, tocando pessoas em Sergipe e em todas as regiões, buscando mais do que popularidade e engajamento nas redes sociais. Acreditamos que aqueles que possuem a luz do saber têm a capacidade de iluminar o caminho de outros, seja na família, entre amigos e na comunidade. Nosso objetivo é honrar e valorizar cada um dos nossos entrevistados, compartilhando seu conhecimento e celebrando as contribuições de instituições, ONGs, empreendedores e pessoas que com seu trabalho promovem uma sociedade mais consciente e solidária, voltada para a saúde física, emocional e mental. A mensagem central que norteia o programa Saúde em Foco se resume nessa frase: se na busca pelo conhecimento formos ofuscados pela vaidade e pelo orgulho, e não usarmos nosso saber para ajudar o próximo, nosso conhecimento será empobrecido. Queremos lembrar que a verdadeira riqueza do conhecimento está em sua capacidade de transformar vidas e contribuir para o bem comum. Humildade é reconhecer que todo aprendizado é uma oportunidade de servir e construir um mundo melhor. Compartilhando o saber com generosidade e respeito em prol de uma sociedade mais solidária e compassiva. Sou Sheila Queiroz, psicanalista clínica, educadora nas áreas de sexualidade infantil e emocional, palestrante, escritora, em formação em neuropsicopedagogia clínica institucional e agora jornalista. E apresentar o programa Saúde em Foco é mais do que uma missão, é um compromisso de levar conhecimento e autoconhecimento a todos vocês. A verdadeira generosidade não se define pelo que é dado, mas pela disposição sincera de estar presente para ajudar o próximo. Os entrevistados no programa Saúde em Foco exemplificam essa virtude ao compartilhar suas experiências e conhecimentos e reflexões, transmitindo em cada palavra e gesto um legado inspirador de cuidado e dedicação ao próximo. Seja bem-vinda a nossa convidada de hoje, a excelentíssima doutora Verônica de Oliveira Lazar, promotora de Justiça do Ministério Público de Sergipe. Uma palavra inicial, doutora. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente agradecer pelo convite para participar dessa entrevista, que espero que possamos aqui contribuir de alguma forma na prevenção da violência em todos os espaços. E essa é uma oportunidade de podermos falar dos projetos que estão sendo desenvolvidos no Ministério Público de Sergipe. Muito obrigado, doutora. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu 105.9 e para quem não conseguiu sintonizar o programa também estará disponível no portal TNAD, Portal da Cidadania 5025, levando informações de qualidade para todas as cidades do nosso querido estado de Sergipe, além fronteiras. Estamos focados nesse objetivo,
de transformar e de dar qualidade para todos com compromisso e chegar a essas milhares de pessoas com esse conteúdo acessível. O programa Saúde em Foco vai ao ar todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15h. O programa de hoje estará disponível pelo nosso portal da cidadania. Conectando vidas, transformando realidades, nossa missão é promover informações acessíveis, debates relevantes e conscientização social para empoderar a população e incentivar mudanças positivas na sociedade. Como parte desse compromisso, estamos desenvolvendo uma biografia institucional e uma biografia viva, reafirmando nosso compromisso na preservação da memória e no reconhecimento do impacto do trabalho realizado por aqueles que dedicam e continuam dedicando suas vidas a uma causa maior nessa nobre missão. Mais do que um registro histórico, essa iniciativa reconhece e honra suas contribuições, garantindo que seu legado seja eternizado na memória da sociedade, familiares e amigos, além de servir como inspiração para as futuras gerações. Sou José Carlos Teles Queiroz, psicanalista, programador neurolinguístico, escritor, auditor de qualidade, compositor e jornalista. Sigamos dedicados a esse propósito de informar, honrar e conectar. O dia 1º de maio, celebramos uma homenagem ao Dia do Trabalhador. Embora o Dia do Trabalhador seja comemorado no dia 1º de maio, hoje, no dia 5, queremos aproveitar a oportunidade para prestar nossa homenagem a todos e todas que, com dedicação e esforço e coragem, contribuem para o crescimento e desenvolvimento da nossa sociedade. Cada trabalhador e trabalhadora, em seu ofício, é essencial para o funcionamento do nosso país, seja no campo, nas indústrias, nas cidades, nas escolas ou nos serviços. Hoje, mais do que nunca, é necessário reconhecer o valor de cada pessoa que, com suas mãos, seu conhecimento e seu compromisso, transforma o mundo ao seu redor. A todos que fazem o trabalho, não apenas um dever, mas uma oportunidade de realizar sonhos e construir um futuro melhor, deixamos nossa gratidão e respeito. Que este dia de reflexão sobre os direitos e as conquistas dos trabalhadores também seja um lembrete da importância de trabalharmos por condições mais justas, dignas e igualitárias para todos. Feliz Dia do Trabalhador, que a dignidade e o reconhecimento seja sempre os alicerces de cada profissão. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo a partir de Aracaju pela Rádio Jubileu 105.9. O programa Saúde em Foco vai ao ar todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15h. O programa de hoje estará disponível pelo Portal da Cidadania, no YouTube TNAD, Portal da Cidadania 5025. Agora nós iniciamos o momento da entrevista. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo diretamente de Aracaju pela Rádio Jubileu FM 105.9. Sejam todos bem-vindos nesse episódio do programa Saúde em Foco. Temos a honra de destacar a atuação exemplar do Ministério Público de Sergipe, uma das mais respeitáveis instituições do Estado, que desempenha um papel indispensável na defesa dos direitos da sociedade, posicionando-se como um verdadeiro guardião da justiça, da democracia e da cidadania. A missão do Ministério Público de Sergipe vai muito além da simples aplicação da lei. É uma missão nobre, comprometida com a promoção da dignidade humana, a garantia dos direitos fundamentais e a vigilância permanente contra qualquer tipo de injustiça ou abuso de poder. Com uma atenção firme, independente e humanizada, que assegura o acesso efetivo à justiça e contribui para a construção de uma sociedade mais igualitária, segura e ética. Entre as diversas áreas de atuação dessa instituição, destacamos a área civil, defesa dos direitos individuais e coletivos, proteção de bens e interesses difusos, área criminal, combate à criminalidade e defesa da ordem pública, consumidor, proteção dos direitos do consumidor e combate às práticas abusivas, dados pessoais, defesa da privacidade e do direito da proteção de dados, direitos humanos, garantia dos direitos fundamentais e combate à discriminação. Na educação, ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino e do acesso à educação. Área eleitoral, fiscalização do processo eleitoral e defesa da democracia. Infância e adolescência, proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Meio ambiente, preservação ambiental e combate à degradação dos recursos naturais. Direitos da mulher, defesa dos direitos das mulheres e ênfase
no combate à violência doméstica. Patrimônio público, combate à corrupção e proteção do patrimônio público. Recursos hídricos, defesa e proteção dos recursos hídricos, fundamentais para a sobrevivência da população. Saúde, garantia do acesso à saúde de qualidade para todos. Todos os membros do Ministério Público de Sergipe dedicam-se com nobre compromisso, zelo e incansável determinação à construção de uma sociedade mais justa, igualitária e humana. Sua atuação firme, independente e ética tem como pilar a defesa incondicional dos direitos dos cidadãos, garantindo que cada direito fundamental seja plenamente respeitado, protegido e efetivamente em todas as esferas da vida social. E essa entrega cotidiana, silenciosa e corajosa, que fortalece a democracia, ampara os mais vulneráveis e mantém viva a esperança de um futuro mais digno para todos. Renovamos nossa gratidão e reconhecimento ao Ministério Público de Sergipe, instituição que contribui de forma decisiva para a construção de uma sociedade mais justa, equilibrada e ética. Todos os membros do Ministério Público de Sergipe dedicam-se com nobre compromisso, zelo e incansável determinação à construção de uma sociedade mais justa, igualitária e humana. Sua atuação firme, independente e ética tem como pilar a defesa incondicional dos direitos dos cidadãos, garantindo que cada direito fundamental seja plenamente respeitado, protegido e efetivado em todas as esferas da vida social. A nossa convidada de hoje exerce com notável empenho, sensibilidade e compromisso sua atuação na 6ª Promotoria de Justiça e Defesa do Cidadão, Educação, do Ministério Público de Sergipe. Seu trabalho, de elevada relevância social, é essencial para a concretização dos direitos educacionais, contribuindo para a transformação realidade de muitos cidadãos do nosso Estado. Com olhar firme e humanizado, a promotoria onde atua tem como missão zelar pelo acesso pleno, igualitário e de qualidade à educação, promovendo ações, fiscalizando políticas públicas e defendendo com coragem e responsabilidade o direito de aprender, o direito básico mais transformador. Um trabalho inspirador que reflete o verdadeiro sentimento do serviço público, comprometido com a justiça social e com o futuro das nossas gerações. Seja muito bem-vinda ao programa Saúde em Foco, a nossa convidada, excelentíssima doutora Verônica de Oliveira Lazar, ela que é promotora de justiça do Ministério Público de Sergipe. Doutora Verônica está com a oportunidade das considerações iniciais. Mais uma vez, doutora. Boa tarde, a todos os ouvintes. Obrigada, Sheila. Obrigada pelo convite. Assim, eu diria que eu estou aqui como representante do Ministério Público na seara da educação e também do CAOP dos Direitos da Mulher, para falar um pouco sobre 2 projetos que estamos desenvolvendo e que temos assim uma crença, uma convicção de que esses projetos eles vão atuar muito na prevenção da violência de meninas e mulheres. Perfeito. Gratidão, doutora, pelas suas considerações iniciais. Nós agora vamos fazer a nossa apresentação à nossa convidada. A excelentíssima doutora Verônica de Oliveira Lazar é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe, com destacada atuação na defesa dos direitos fundamentais, especialmente no campo da educação pública. Ao longo de sua trajetória, tem contribuído de forma expressiva para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, unindo conhecimento técnico, compromisso social e sensibilidade humana em sua missão institucional. A excelentíssima doutora Verônica Lazar é graduada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, onde também atuou como professora de Direito Penal, ministrando as disciplinas Criminologia e Direito Penal. A excelentíssima doutora Verônica Lazar construiu uma sólida carreira tanto no âmbito jurídico quanto acadêmico, e pós-graduada em Direito Processual pela Universidade Federal de Sergipe, em convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina e a OAB Sergipe, e possui especialização em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Lisboa. A excelentíssima doutora Verônica Lazar é fundadora e membro da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, criada em 2015, reforçando seu papel de liderança na valorização do pensamento jurídico e na promoção intelectual em Sergipe. Em sua trajetória intelectual, destaca-se também como escritora e organizadora de obras jurídicas e sociais
com publicações que abordam temas relevantes à cidadania, aos direitos humanos, à justiça penal e à proteção de crianças e adolescentes. É autora do livro A Investigação Criminal pelo Ministério Público 2002 e organizadora do livro Coletânea de Artigos e Crônicas, um olhar feminino sobre a questão penitenciária, de autoria da professora aposentada do Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe, senhora Jussara Fernandes Leal de Melo. Também participou como coautora em capítulos de livros importantes, como A Proibição de Proteção ao Deficiente e Os Crimes Praticados contra Crianças e Adolescentes, no livro Democracia, Cidadania e Acesso à Justiça, 2022, e Flexibilização das Regras da Posse de Armas, no livro do Direito em Transformação, 2019, entre outros. Sua produção intelectual reafirma seu compromisso com a promoção da justiça, a defesa da dignidade humana e o debate democrático. A excelentíssima doutora Verônica Lazar também atuou no magistério superior, lecionando disciplinas como Finanças Públicas, Direito Penal na Universidade Tiradentes, UNIT, e na Escola Superior de Magistratura em Sergipe, ESMES. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a justiça mais próxima das pessoas, pelo respeito à dignidade humana e pela incansável dedicação à promoção dos direitos fundamentais, uma voz firme e sensível em defesa da cidadania e do Estado de Direito. A excelentíssima doutora Verônica Lazar atualmente é diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher, CAOP Mulher, atuando na promotoria da educação do Ministério Público do Estado de Sergipe. E desde 2023 coordena o projeto Transformar Grupos Reflexivos para autores de violência doméstica e familiar. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde e Foco. Estamos ao vivo diretamente de Aracaju pela Rádio Jubileu, FM 105.9. Na entrevista de hoje vamos refletir sobre 2 projetos essenciais no enfrentamento à violência contra a mulher. O projeto Transformar Grupos Reflexivos para autores de violência doméstica e familiar e o projeto Dialogando com as Escolas sobre a Lei Maria da Penha. Uma conversa necessária sobre prevenção, conscientização e transformação de realidades. A excelentíssima doutora Verônica Lazar apresentará experiências no projeto Transformar Grupos Reflexivos para Autores de Violência Doméstica e Familiar e do projeto Dialogando com as Escolas sobre a Lei Maria da Penha, destacando a importância dos grupos reflexivos na mudança de comportamento dos autores de violência, os impactos já observados e o papel do Ministério Público em ações integradas com escolas e instituições. A conversa abordará também como capacitar profissionais da educação para identificar sinais de violência e agir de forma adequada, uma iniciativa sensível e urgente, que reforça a força da união entre justiça, educação e comunidade, para transformar realidades. Não perca esta oportunidade única de aprender, refletir e transformar sua visão. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde e Foco. Você poderá estar acompanhando essa entrevista e interagindo com ela, enviando suas perguntas ou dúvidas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu 105.9 no telefone 99607-2550. Basta informar seu nome e a pergunta relacionada ao tema abordado na entrevista, que será analisada pelo diretor técnico da Rádio Jubileu, o Sr. Lito, podendo ser respondido pelos entrevistados, pela entrevistada, ou encaminhado para responder posteriormente. Para ser revisto o programa de hoje, Saúde em Foco estará disponibilizado no canal TNAD Portal da Cidadania 5025. Iniciamos agora um dos momentos mais especiais do programa Saúde em Foco, o espaço das perguntas. Abordaremos questões profundas relacionadas à atuação da doutora Verônica no Ministério Público de Sergipe, com foco no projeto Dialogando com as Escolas sobre a Lei Maria da Penha e sobre o projeto Transformar, que são grupos reflexivos para autores de violência doméstica e familiar. Abrimos agora espaço para as perguntas, um momento valioso para aprofundarmos ainda mais essa conversa. Vamos juntos construir um debate produtivo e repleto de aprendizados. Para começar nossas perguntas, iniciamos sobre o projeto Transformado, grupos reflexivos para autores de violência doméstica e familiar. E a nossa primeira pergunta, doutora Verônica,
Sabemos que o enfrentamento à violência doméstica não se limita apenas ao acolhimento das vítimas, mas também exige ações voltadas à reeducação dos agressores. Doutora Verônica, de que forma o projeto Transformar, que são os grupos reflexivos para autores de violência doméstica e familiar, tem contribuído para a conscientização e a mudança de comportamento dos autores de violência, promovendo uma quebra real do ciclo dessa agressão? Veja, os grupos reflexivos, eles contribuem significativamente para a prevenção e erradicação da violência doméstica e familiar, e em especial a violência de gênero, porque oferece um espaço para reflexão e autorresponsabilização dos autores de violência, visando a reeducação e mudança de comportamento, tendo como público-alvo condenados por violência doméstica que se encontram em regime aberto, cumprindo condições do SUSIS. Essa é uma oportunidade que esses autores têm de refletir e se autorresponsabilizar pelos atos praticados. E a Lei Maria da Penha, ela prevê programas de reeducação para os agressores. Então, nós não estamos mais do que dando efetividade a uma normativa que já existe desde 2006, né, para que esses grupos sejam formados em vários espaços, não é restrito ao Ministério Público, existem inúmeros grupos reflexivos no Brasil. Isso começou na década de 70, né, através de vários institutos. E o nosso começou em 2023, esse projeto começou a ser desenvolvido. E também é importante dizer o seguinte, há um projeto de lei na Câmara dos Deputados que está tornando obrigatória a inclusão de homens autores de violência em programas de reeducação. Porque da forma como está hoje na Lei Maria da Penha, está de forma facultativa. O juiz pode ou não encaminhar aquele autor para um programa de reeducação e responsabilização. E através desse novo projeto de lei, quando se tornar de fato uma lei, vai tornar obrigatória a participação desses homens. Sejam aqueles que estão recebendo a medida protetiva, sejam aqueles que já foram condenados e se encontram em regime aberto. Essa lei realmente é um avanço, né, doutor? Vai ser um certeza. Avanço, vai ajudar bastante e realmente vai tirar vai definir, né? Vocês têm que participar, vocês têm que fazer parte desse, e não ficar, né, como está hoje, né? Pode ou não. Isso, está facultativo ainda, mas no momento em que é estabelecido numa sentença condenatória, passa a ser uma condição obrigatória para o autor. E é importante dizer o seguinte, quando se trabalha com prevenção, é importante, lógico, dar acolhimento à vítima. A mulher precisa de todo o apoio psicológico, jurídico, social, mas nós temos que trabalhar no outro ponto, que é exatamente o homem autor dessa violência. Porque não é suficiente, eu diria, acolhermos a vítima, mas se ela continua no ciclo de violência, ou se ela não consegue sair desse ciclo de violência, e esses homens, de alguma forma, não são chamados para poder se autorresponsabilizar por esses atos, isso passa a ser naturalizado para eles, de alguma forma. Então, essa intervenção junto aos homens, ela é fundamental como uma ferramenta de muita eficácia, como prevenção da violência, para que não haja tantas reincidências como se tem no campo da violência familiar e doméstica. E essa visão hoje que tem sobre o homem, né, sobre o agressor, é uma visão atual, né, doutora? Praticamente, porque só se viu lá a mulher, mas e o agressor? A vítima, né? Por que ele causou isso? O que levou ele a fazer aquele tipo de atitude, né? Que é isso que é importante, né, doutora? Isso. Então, existe inclusive uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público para que se criem grupos de reeducação voltados para homens. Então, já se percebe essa preocupação desde a própria edição da Lei Maria da Penha. Só que isso não estava acontecendo tanto no âmbito do sistema de justiça. Estava acontecendo muito no âmbito das universidades, né, de ONGs.
enfim, organizações, né, não governamentais que estavam realizando de uma forma voluntária e grupos reflexivos. Mas a partir do momento que o sistema de justiça também ele inicia esse processo de criação de grupos, a próprio tribunal aqui tem parcerias com a Uninassal e tem também com a Universidade de Estácio de Sá. Então, essas duas universidades, elas também estão desenvolvendo o grupo reflexivo aqui no Estado, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado. Então, é importante que isso é uma política pública e que necessita ser ampliada, eu diria, para atender em todo o Estado. Doutora, já complementando sobre, quando a gente fala muito sobre esse projeto, ele atua com grupos reflexivos, com estratégia que tem mostrado eficaz em várias partes do país, né, no enfrentamento à violência de gênero. Como são estruturados esses grupos reflexivos dentro do processo do projeto Transformar e quais as metodologias são utilizadas para estimular a responsabilização e autoconhecimento dos participantes? Eles são estruturados com 10 a 15 participantes, ocorrem 10 encontros durante o semestre, quinzenalmente, e nós temos como facilitadores uma equipe multidisciplinar. É fundamental que essa equipe seja capacitada, que ela possua psicólogo, assistente social, pessoas que tenham, eu diria, um perfil para trabalhar com esses autores, utilizando técnicas de mediação e facilitação para promover essa reflexão e essa autorresponsabilização, desenvolvendo dinâmicas que são múltiplas, eu diria, eu diria que numa roda de conversa, né? Tanto é que até o formato do grupo, ele é circular, em que não há posição de superioridade ou de verticalidade, é de horizontalidade, né? Em que todos se sentam nesse círculo para interagir, onde várias dinâmicas são utilizadas, como vídeos, questionamentos, perguntas, enfim. Cada encontro tem, geralmente, uma ou mais temáticas sendo abordadas ali naquele encontro. Nós temos também a participação de um convidado especial, que é o psicólogo Carlos, que ele é um parceiro nesse projeto. Então, todo semestre ele está conosco também, falando sobre masculinidades. Isso, né? Importante. Então, assim, e fazendo com que esses homens ele comecem, né, eu diria, a repensar os atos cometidos e também começar a refletir sobre o que é ser homem, dentro dessa visão do patriarcado, né? Porque as raízes da violência estão muito relacionadas ao patriarcado e ao machismo. Então essas questões têm que ser muito trabalhadas no grupo. Né? O que a gente observa, doutora, em relação, além dos números, né? Eles envolvem histórias, processos e transformações pessoais. Quais os principais impactos, né, e resultados que o Ministério Público de Sergipe já identificou desde a implementação do projeto, tanto no ponto de vista da reincidência, quanto das mudanças relatadas, né, pelos próprios participantes? Veja, no primeiro dia de encontro é realizada uma entrevista individual com cada um dos participantes para se ter um perfil psicológico, socioeconômico daquele participante. E ao final dos encontros, dos 10 encontros, é também feita uma nova entrevista, onde eles fazem uma avaliação. Um ano após a realização do grupo, eles são chamados novamente para ser feita uma avaliação sobre o que ocorreu durante aquele ano. Aquele último ano pós-grupo. Para avaliarmos se houve reincidência. Como é que está a situação dele, do ponto de vista em relação à vítima, ou até ele pode estar até em um novo relacionamento. Sim. Então, todo esse questionário é feito com eles para que se tenha uma avaliação do pós. O que foi que ocorreu com esse homem após a participação dele? E o que nós temos constatado é redução da reincidência. Eles estão muito mais conscientes. Muitos deles verbalizam que se tivessem participado desses encontros, desses grupos, não teriam agido como agiram. Isso é muito importante. Eles demonstram
que foi importante para a vida deles, essa experiência de participar do grupo. Porque eles tiveram a oportunidade de estar ali entre iguais, entre homens, que de uma forma ou de outra praticaram algum tipo de violência. E eles trocam experiências, eles verbalizam seus sentimentos, suas emoções, os seus medos, as suas inseguranças, né? E escolhem até temas, é interessante isso. Eles mesmos dizem assim, eu gostaria que na próxima reunião nós conversássemos sobre determinado assunto. Ficam tão à vontade que já... Isso, a gente vai estabelecendo, eu diria que a equipe ela tem que ter uma capacidade grande de realizar esse vínculo. É importante estabelecer um vínculo com eles e uma empatia, para que eles se sintam à vontade e queiram retornar, porque às vezes não querem mais. Sim. Tem alguns que desistem, e isso cria é normal, resistência, né? e isso é comum ocorrer, né? Doutora, como isso é importante, né, Sheila? Sempre a gente conversa sobre isso, em relação a conversar, a falar aquilo que está sentindo. Porque não tiveram e essa às vezes não tem ninguém para ouvir, né? e outros estão ouvindo e estão aprendendo com o outro. Esse confronto, um ajudando o outro e colocando esse grupo, ele dando essa oportunidade, né? Porque é uma oportunidade que está dando para eles, para refletirem, para mudarem, para se autoconhecerem. Isso é muito importante, doutora. São questões muito assim que traz uma luz para os nossos telespectadores ouvintes, para vocês que estão assistindo e estarão assistindo em relação a esse tema tão importante. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde e Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu 105.9 e para quem não conseguiu sintonizar, o programa também estará disponível no portal TNAD da Cidadania 5025, levando informações de qualidade para todas as cidades do estado de Sergipe. Durante a entrevista você pode interagir ao vivo enviando sua pergunta pelo WhatsApp do Rádio Jubileu 105.9 no telefone 99607-2550. Basta informar seu nome, cidade e pergunta relacionada ao tema abordado. A entrevista que será analisada pelo diretor técnico da Rádio Jubileu, seu Lito, podendo ser respondida pelos entrevistados e encaminhada para a resposta posterior. Hoje temos a honra de receber no programa Saúde e Foco a excelentíssima doutora Verônica de Oliveira Lazar, promotora de Justiça do Ministério Público de Sergipe, com destacada atuação na defesa dos direitos fundamentais, especialmente na área da educação pública. A doutora Verônica é graduada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, onde também lecionou as disciplinas de Direito Penal e Criminologia, e pós-graduada em Direito Processual pela Universidade Federal de Sergipe, em convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina e OB, além de possuir especialização em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Lisboa. Ao longo de sua trajetória marcada por uma vasta e admirável biografia, construir uma sólida carreira jurídica e acadêmica, sempre pautada pela sensibilidade, pelo compromisso social e pela excelência técnica. Sua atuação tem contribuído de forma significativa para a promoção da justiça e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Atualmente, a excelentíssima doutora Verônica Lazar é diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher, CAOP Mulher. Atua na Promotoria da Educação do Ministério Público de Sergipe e desde 2023 coordena o projeto Transformar Grupos Reflexivos para Autores de Violência Doméstica e Familiar. Damos continuidade à entrevista. A nossa quarta pergunta. A atuação em rede é um dos pilares da efetividade no combate à violência doméstica, especialmente quando envolve prevenção e reabilitação. Doutora Verônica, como o projeto Transformar os Grupos Reflexivos para Autores de Violência Doméstica e Familiar articula parcerias com o Judiciário, Defensoria Pública, equipes psicossociais e outras instituições para garantir um acompanhamento efetivo e humanizado dos autores de violência? O som tá chiando bastante. Leito, o som, viu, Leito? Tá não. Pode continuar, doutora. Vejam, eu diria que esse projeto nasceu na promotoria de execução de penas alternativas, quando eu estava titular dessa promotoria, onde recebíamos os processos de condenados por violência doméstica. Sim. E começamos a perceber que simplesmente comparecer para assinar
no cartório não era suficiente e que estava faltando alguma coisa. E que a própria Lei Maria da Penha falava na realização de programas. Então eu comecei a conversar com os juizados da violência doméstica aqui em Aracaju, com as promotoras que atuam na VD e também com o juiz da época, para articular uma forma de encaminhamento desses homens para um grupo reflexivo. Então, inicialmente, nós conversamos com a equipe multidisciplinar do Ministério Público, que é composta por uma psicóloga, um assistente social, uma estagiária. São pessoas capacitadas e que também estavam fazendo capacitação em grupos reflexivos, porque o tribunal tem feito muita capacitação através da EJUSE, através da Coordenadoria da Mulher. Para você ter uma ideia, hoje está acontecendo uma capacitação no Tribunal de Justiça para grupos reflexivos. E eu até gostaria muito de estar lá, mas não foi possível. Mas a nossa psicóloga, assistente social, estão lá participando com Adriano Beiras, que para mim é o papa dos grupos reflexivos, é da Universidade de Santa Catarina, um pesquisador, professor, que tem um trabalho acadêmico também relativo a esse tema. Então, a capacitação, ela é permanente, eu diria, até para que tenhamos sempre uma equipe atualizada. A parceria com o Juizado de Violência Doméstica é fundamental. Nós não precisamos fazer uma outra articulação com universidades, porque nós estamos utilizando a própria equipe do Ministério Público. Mas se nós quiséssemos ampliar isso, nós teríamos que nos socorrer de outras equipes multidisciplinares, né? Doutora, é muito importante aí a visão que a senhora teve no início, né? Eles chegavam, só faziam assinar e pronto. Agora imagine esse agressor que não tinha essa oportunidade De ser ouvido, de né? ser ouvido, né? Essa oportunidade de expressar aquela questão emocional que ele estava passando por ele e ser também, de uma certa forma, acolhido, né? Então, isso é muito importante, esse acolhimento, doutora. Só está de parabéns, doutora. E eu queria fazer uma ressalva aqui. Grupo reflexivo, alguns até pensam, é terapia, porque tem psicólogo, mas Sim. não é. Grupo reflexivo não é terapia é só individual. Certo. Se eles depois quiserem, às vezes, alguns deles até pedem a orientação de um psicólogo para que eles possam fazer, já teve casos assim, mas ali não é grupo terapêutico. Mas ele pode até ter, eu diria, uma consequência terapêutica, mas não se faz terapia ali. Então ali nós temos um momento, eu diria, de escuta e de fala, no sentido de refletir sobre questões que nunca eles falaram, que nunca abordaram e que nunca escutaram. Verdade. Bom, vamos continuar a quinta pergunta, Sheila. A quinta pergunta, doutora Verônica. A cultura do machismo, que a senhora já falou muito bem, e da violência simbólica, muitas vezes sustenta os comportamentos agressivos no ambiente familiar. Doutora Verônica, na sua avaliação, como o respeito transformar pode contribuir para a desconstrução dessas ideias e para a construção de uma nova masculinidade mais saudável, consciente e respeitosa? É fundamental, né, que esses homens, né, autores de violência, eles sejam instigados, eu diria, a falar sobre masculinidade e sobre machismo. O que é ser homem? Essa é uma das perguntas que é feita. Você já viveu algum tipo de violência? Essa violência está passando de geração para geração, intergeracional. Muitas vezes, o que é que eles dizem? Que sofreram violência, ou quando eram crianças, ou quando eram adolescentes, ou eles presenciaram violência. Então, eles acabam, eu diria que reproduzindo essa violência quando se tornam adultos, porque eles naturalizaram essa violência. Porque o machismo, que é aquela ideia de superioridade masculina, de controle, né? Que o homem pensa que tem controle sobre a mulher, quer controlar o celular, quer controlar a roupa que ela veste, quer controlar se ela trabalha ou não trabalha, se ela pode ou não trabalhar fora de casa, etc e tal. Então, essa construção do machismo, que ela se dá desde que o homem é homem, né? Desde que a civilização se criou, né? E é o que constrói essa ideia do patriarcado, da superioridade masculina sobre a feminina.
são questões para os quais os homens não foram, eu diria assim, alertados, nem advertidos, e nem foram chamados para pensar sobre isso. Porque aquilo é como se fosse uma norma, um padrão de comportamento natural na sociedade, né? Do homem ditar as regras, né? As conquistas da mulher ao longo da história foram muitas, mas foi objeto de muita luta. Para a mulher estudar, para a mulher entrar numa universidade, para a mulher começar a entrar no mercado de trabalho, ocupar determinadas áreas que diziam que não é da mulher. Mulher não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, né? E para o homem, o que é que se dizia para o homem? Você é o provedor, você tem que sustentar a sua família. Frases como homem não chora, homem é que manda, né? Mulher tem que obedecer, tem que se submeter à vontade daquele homem. Então, essas foram frases que os homens ouviram durante a sua vida. Então, para eles, é natural agir dessa forma. E para muitas mulheres também foi dito o quê? Você tem que obedecer seu marido, né? Porque a minha mãe fazia isso, a minha avó fazia assim. Então você tem que obedecer, você tem que cuidar da casa, lavar prato não é coisa de homem, é coisa de mulher, né? Cuidar das crianças é coisa de mulher, cuidar dos pais é coisa de mulher. Então os cuidados que se fala tanto hoje, né, sobre a economia do cuidado, que não é valorizado, sempre foi destinado às mulheres, historicamente falando. E os homens, aos poucos, vão começar a perceber que o cuidar não é atividade exclusiva da mulher. O cuidar é atividade exclusiva, eu diria, exclusiva não, é uma atividade que deve ser partilhada por ambos, né? E muitos conflitos surgem por conta disso. Muitos conflitos entre os casais começam a surgir em razão dessa divisão de tarefas, vamos dizer assim, né, entre homens e mulheres no âmbito familiar. E aquele local que deveria ser um local, a casa, o lar, um local de afeto, de harmonia, de diálogo, começa a se tornar um local de conflitos. Conflitos exacerbados, que muitas vezes vão culminar até na morte dessa mulher. Verdade. E uma coisa interessante, doutora, a senhora estava falando aí, precisa desconstruir tudo isso, né? Precisa desconstruir. E realmente a gente sempre falando sobre aquilo que a gente ouve lá, os padrões, né? Lá atrás. E a gente muitas vezes faz aquilo que a gente não quer fazer. Não sei por que eu estou fazendo isso. Que são as crenças limitantes. As crenças limitantes, né? Já vem lá. É. E aí essa desconstrução e esse trabalho de levar essa pessoa para que ela possa ouvir, porque é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala, quem ouve primeiro? Somos nós. Ele passa a ouvir coisas que ele nunca falou, e quando ele passa a falar, ele vai ouvir, ele vai começar a ter um entendimento sobre aquilo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo assim com minha esposa? É quem eu amo, que eu devo cuidar dela, que eu devo... E tem aquela máxima, diz que o homem, um grande homem tem uma mulher, eu não concordo, eu concordo que sempre vai estar ao lado. Um grande homem tem uma grande mulher do lado. Não é atrás, não é na frente, mas do lado, né, doutor? Que é aí que está ali ajudando, está cooperando. E é isso. Hoje, o programa Saúde em Foco, a idealizadora é Sheila. Foi ela quem idealizou o programa, ela que está à frente do programa. Nós somos ajudador, né? Isso é muito importante. Nós agora vamos passar para um outro bloco de perguntas, doutora, sobre o projeto Dialogando, né, com as escolas, sobre a Lei Maria da Penha em Sergipe. E esse projeto é maravilhoso, né? As escolas, a doutora está aí nas escolas, fazendo as palestras dela sobre esse tema tão importante que é a Lei Maria da Penha. Sabemos que o enfrentamento à violência contra a mulher exige um envolvimento de toda a nossa sociedade, especialmente das instituições públicas. O Ministério Público é um parceiro fundamental nesse processo. Doutora Verônica,
Qual é o papel do Ministério Público na implementação e acompanhamento do projeto Dialogando com as Escolas sobre a Lei Maria da Penha em Sergipe? Veja, compete ao Ministério Público fomentar políticas públicas, em especial em relação ao direito fundamental à educação. Então, se fala na questão da violência, né, que é algo que vem aumentando no nosso país, ou pelo menos as notificações estão aumentando, né? O que chega ao conhecimento hoje é muito mais do que antigamente, né? Porque não quer dizer que antes não acontecia, né? Poderia acontecer, mas não era noticiado, né? Então as mulheres estão mais encorajadas a levar isso ao conhecimento da autoridade pública. Então esse projeto ele foi pensado em dar efetividade à Lei 14.164/2021, que é uma lei que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei, que é assim, fundamental, que nós percebemos que não estava sendo aplicada. Ela não estava sendo efetiva nas escolas aqui no nosso estado, seja nas escolas públicas, seja nas escolas particulares. Então nós começamos a construir uma cooperação com as secretarias municipal e estadual de educação, no sentido de vamos dar efetividade a essa lei. O que é que diz essa lei? Ela fala sobre 2 pontos importantes, que é a inclusão de conteúdos de direitos humanos e prevenção da violência nos currículos da educação básica. Ou seja, é uma norma cogente, é uma norma obrigatória. Os conselhos de educação, seja municipal ou estadual, devem incluir nos currículos, na base curricular, esses conteúdos. Direitos humanos, prevenção da violência contra a criança e adolescente e prevenção da violência contra a mulher. Essa lei traz a instituição da Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, que tem que ser realizada anualmente nas escolas no mês de março. Isso não significa que se ela não puder realizar no mês de março, não possa realizar em outro mês. Mas é fundamental que anualmente haja uma semana dedicada a essas temáticas. E lá na própria lei vem dizendo quais são as ações que devem ser desenvolvidas. Capacitar professores, educadores, coordenadores pedagógicos, divulgar material didático com os alunos, cartilhas, gibis, cordéis, enfim. Até essa aqui, né? Isso. Essa cartilha nós lançamos esse ano, que é uma cartilha que nós estamos utilizando nas visitas às escolas. Maravilhosa. De uma forma acessível, numa linguagem, eu diria, bem simples, para que os alunos possam entender. Principalmente essa parte aqui. Exatamente, né? Sobre os tipos de violência, né? É preciso que a meninada, vamos dizer assim, né? Que os adolescentes, eles comecem a ler sobre esse assunto, a falar sobre isso, porque muitos estudantes que estão ali estão vivenciando violência nas suas casas. É verdade. Olha, como é importante isso, doutora. Porque imagine uma criança, acho que quando estudamos, né, logo no início das nossas formações, não tínhamos essa informação, na verdade. Nunca chegou a gente essa informação, né? E agora, uma criança, ela em todo ano, ela vai ter uma semana recebendo essa informação. Isso vai trazer o quê? Ela vai crescer, e quando na fase adulta, quebrar esse ciclo de violência. vai quebrar, realmente vai quebrar esse ciclo. Ela não vai permitir, né? Não vai permitir. Porque está tendo clareza de toda essa informação. Exatamente. Então, quando se falta informação, é onde ocorrem os casos. Quando traz a informação, a pessoa começa a pensar, peraí, eu não vou fazer isso, eu já sei quais são as causas, as consequências, né? Isso é muito importante, doutor, esse ponto. Mais um ponto importante do Ministério Público, mais um ponto importante em que a senhora está à frente desse projeto, levando essa informação para as crianças, porque a criança ela vai crescer fundamentada, ela vai crescer consciente, ela vai crescer orientada, né? E ela vai ter a percepção
de que quando ela chegar na família, ela vai olhar e ver o pai ou a mãe, algumas questões. Ela pode sim, ela vai intervir, ela vai pedir, né? Vai denunciar. Vai trazer esse fato denunciar. para as autoridades, né? Muitas vezes não pode, mas ela vai trazer esse fato para as autoridades. Então a escola passou muito tempo sem que fosse vista a escola nesse potencial que a escola tem. Um potencial das crianças receber os materiais, as cartilhas e levar para suas famílias, né? Famílias que muitas vezes o poder público não chega lá, mas o filho vai estar lá, ele vai levar informação, né? Isso é de mais importância, gratificante. Vamos continuar, mais uma pergunta, Sheila. Professores e demais profissionais das escolas estão na linha de frente, muitas vezes sendo os primeiros a perceber sinais de violência entre os alunos ou em suas famílias. A capacitação é essencial para que saibam como agir. Doutora Verônica, de que forma o Ministério Público de Sergipe contribui para capacitar os profissionais da educação a identificar e lidar com situações de violência doméstica que envolvam estudantes e suas famílias? Um minuto antes de lhe responder, eu queria aqui registrar que várias instituições fazem trabalho nas escolas. A própria Coordenadoria da Mulher, nós temos a Patrulha Maria da Penha, com os Anjos Azuis, né? São maravilhosas. Maravilhoso. Tem a Secretaria de Política das Mulheres também, que desenvolve trabalho nas escolas. Então, nós temos, eu diria, hoje, várias instituições, né, engajadas nesse movimento de atuar junto às escolas. Porque a escola realmente é um espaço fundamental de transformação e de mudança de cultura. Verdade. Né? Então, não é só o Ministério Público que desenvolve isso, outras instituições também. Só que nós estamos, assim, vamos dizer, tentando sistematizar mais e que essa atividade realmente seja uma atividade permanente do Ministério Público, e não eventual. Né? Bom, eu diria que o Ministério Público tem como objetivo também, através da escola, realizar capacitações. Né? E nós realizamos o ano passado uma capacitação para coordenadores pedagógicos do município, cerca de 70 coordenadores. Nós preparamos um curso em 3 módulos, um de Direitos Humanos, ministrado por um colega, Augusto, outro pela colega Lilian, da Infância, de Prevenção à Violência contra a Criança e Adolescente, e outro por mim, com relação às noções básicas da Lei Maria da Penha. Esse curso, ele foi gravado na plataforma EAD do Ministério Público, da Escola Superior, e também está no YouTube do Ministério Público. Então, nós repassamos esse curso para todas as secretarias de educação, para que elas divulguem com seus professores. Porque fica difícil alcançar presencialmente todos os professores do Estado. Nós temos 75 municípios. Isso. Então, o curso online, ele facilita. Porque o professor pode, nós sabemos que os professores têm uma carga estressante, têm uma carga volumosa, né, de aulas, e precisam estudar, precisam corrigir provas, tem atividades. Então, no momento em que ele tem maior flexibilidade de assistir um curso, ele pode no final de semana, à noite, enfim, em outro horário, ele acessar esse curso. Porque aquela temática, qualquer professor pode falar sobre elas, desenvolver atividades com os seus estudantes. Né? E aqui nessa cartilha a gente dá algumas sugestões de atividades que eles podem realizar. Né? Eu tenho visto algumas, aqui na cartilha tem aqui, ó, sugestões de atividades. Por exemplo, grupo de teatro, dramatizações que podem ser feitas, concurso de redação sobre determinada temática, produção de texto, né? Estudo e pesquisa sobre o tema, realização de palestras, trabalho em grupo, cada equipe apresenta um tema do assunto, né? Dialogar em sala sobre o tema, rodas de conversa, realização de debates. Então, assim, são inúmeras as atividades que os professores, eles podem desenvolver em sala de aula. E podem envolver todos os professores, e né? Pode Matemática, todos português, exatamente. Redação. Ela perpassa qualquer disciplina. Desde que ele tenha um novo olhar, uma sensibilidade para fazer um link entre aquilo que ele está ministrando e aquilo que pode ser
falado em sala de aula. Às vezes ocorre um fato, né? Sim. Ocorre um fato que é importante envolvendo uma criança, um adolescente. Né? A questão do consentimento. Sim. Falar sobre consentimento com relação à questão de abuso sexual. Né? Na nossa palestra a gente aborda sobre essa temática do consentimento. Né? Porque é importante que eles saibam, por exemplo, manter relação sexual com uma menor de 14 anos. Isso é crime. Sim. E muitos não sabem disso. E essa relação sexual, ela tem um grande risco para aquela menina, que é gerar uma gravidez indesejada. Né? Há uma quantidade enorme de estupros de vulneráveis no nosso país, com gravidez indesejada precoce. Né? Então, isso é urgente. Se fosse fazer um levantamento nas maternidades com relação às meninas que estão engravidando, né? Meninas com menos de 14 anos, é assustador o número. Né? Então, a questão do abuso sexual precisa também ser muito falado na sala de aula. Né? Porque muitos deles nem sabem que ter relação sexual com uma menina de 13 anos é um crime. Sim. Ainda que aquela menina tenha consentido. Mas ela não tem discernimento suficiente. Então, há uma presunção de violência. Ela não tem discernimento sobre aquele ato sexual. Né? E é preciso muito conversar. Né? A família tem um papel fundamental, mas a escola também tem um papel fundamental, né? Nesses esclarecimentos. Né? É uma coisa que a gente percebe, muitas famílias, até por algumas questões que elas estão passando, falta de recursos, a escola, ela dá esse apoio importante, né? Porque leva a palestra para a escola e aí as crianças, elas ficam atentas, né, para essa informação, principalmente o toque, né, que é onde pode tocar, onde não pode tocar, né, quem são aqueles que a rede de apoio. A rede de apoio. Essas informações são muito importantes na escola, para que essa criança, quando chegar na sua casa, ela faz diferença. Sim. E ela não confundir, né? Carinho não é abuso, né? Exatamente. Exatamente. Saber distinguir, porque, né? como a senhora bem falou, ela ainda não tem essa maturidade, né? Não compreende. Mesmo não que ela consinta, mas ela ainda não tem a compreensão total. Exatamente. Isso aí. É um desafio. Vamos para uma próxima pergunta nesse bloco, Sheila. Quando há suspeita ou confirmação de violência, o encaminhamento correto é fundamental para proteger a vítima e evitar a revitimização. A atuação articulada entre escola, rede e Ministério Público de Sergipe faz toda a diferença. Doutora Verônica, como o Ministério Público de Sergipe garante que os casos de violência identificados nas escolas sejam acolhidos e encaminhados com segurança e responsabilidade? Veja, eu diria que o projeto ele também tem um outro objetivo, que é fomentar a criação de protocolos e fluxos de atendimento nas escolas. Sempre que os professores detectarem ou perceberem que aquele estudante, seja criança ou adolescente, está vivenciando algum tipo de violência. A Secretaria do Estado, daqui da Educação, ele possui um protocolo muito bom e fluxo de atendimento, onde dá o passo a passo para que os professores possam agir quando detecta ou percebe uma situação de violência, certo? Esse protocolo é até acessível, né, na internet, e eles divulgam isso em todas as escolas, a Secretaria de Educação do Estado. Né? Esse é um guia, vamos dizer assim, orientando os professores como agir, inclusive envolvendo os conselhos tutelares. Ótimo. É fundamental que os conselhos tutelares sejam acionados, e conselho tutelar tem em todo o estado, eles sejam acionados pelos gestores daquela escola, pelos coordenadores pedagógicos, para que eles possam atuar e fazer os devidos encaminhamentos quando uma situação é verificada. Né? Então, essa é uma forma de fomentar que esse protocolo seja estabelecido e seja observado quando acontece. Né? Eu não sei se nas escolas particulares eles têm esse tipo de protocolo.
Que a gente fala muito na escola pública, mas a gente esquece das escolas particulares. Nós nos reunimos com a FENEM, que é a Federação Nacional, né, das Escolas Particulares de Ensino, para também mostrar para eles, apresentar esse projeto, né, mostrar a necessidade de se ter a semana escolar. Eu já fui convidada por algumas escolas particulares também, né? Então, eu diria que é importantíssimo que as secretarias de educação de todos os municípios do estado, eles tenham um protocolo de atendimento e de encaminhamento, sempre que uma violência ela é presenciada. É importante que cada secretaria desenvolva esse protocolo, pode se basear no modelo até do estado, que é muito bom, o modelo que o estado criou, né? E eu diria mais, né? Esse protocolo ele vai orientar, né, a comunidade escolar como agir em situações de risco e garante o fluxo de informações e diálogo com órgãos de segurança, né, saúde e assistência social. É preciso envolver. Bem integrado. É preciso envolver, né, todos esses setores, porque às vezes é uma questão de saúde. Verdade. Né, que está sendo ali detectada com aquela criança ou aquele adolescente. É uma questão de assistência social. Né? É uma adolescente que, por exemplo, está em situações muito precárias de vida, de convivência familiar, às vezes está sofrendo uma violência dentro da própria casa, às vezes não é nem pelo pai, às vezes é pelo irmão, ou por um tio, ou um outro parente, não é? Né? Então, o protocolo vai identificar, prevenir, registrar e buscar soluções, né, para casos de violência. E é importante, como eu disse, envolver os conselhos tutelares, né? E eu diria mais, os educadores, eles devem informar. Isso não pode ser abafado. Não pode ter omissão. Não pode haver omissão. Não pode haver omissão. E eu diria que estavam ocorrendo omissões. Né? Pelo medo, né? Pela gravidade do assunto. Nem saber o que fazer, né? No Ministério Público nós temos o CAOPIA, que é o Centro de Apoio da Infância e da Adolescência, certo? Que trabalha muito com os conselhos tutelares. É importante, se esse educador, ele não quer, vamos dizer assim, se expor, procura o CAOPIA. Tem a ouvidoria também do Ministério Público. A pessoa pode ser, essa denúncia ela pode ser sigilosa. Olha, Que essa é o informação DISC 100, né, doutora? é uma das 127. informação importantíssima, porque Isso. muitos professores Ficam com medo. têm esse receio. Tem receita. Mas agora eles já sabem, na ouvidoria, 127. Ou o CAOPIA, que é o O Centro de CAOPIA. Apoio, né, da Infância e da Adolescência no Ministério Público, que podem procurar também para pedir uma orientação, como agir, que encaminhamento dar. Né? É importante que não haja omissão por parte dos professores, dos coordenadores pedagógicos, pelos gestores daquela escola. Né? E isso, às vezes, ocorre muito no âmbito particular, das escolas particulares, né? Porque se sentem constrangidos, né? Também. Diante dos pais daquela adolescente ou daquele adolescente que está demonstrando, né? Através até, sabe quais são os primeiros sinais? Falta de interesse, falta de concentração, indisciplina, agressividade, né? Ou ansiedade, ou até sintomas de depressão. Sim. Então, esses sinais, por isso que hoje é obrigatório que cada escola tenha psicólogo, e nem todas têm. isso já é uma... Eu já fazia É lei, um mapeamento. Psicopedagogo que tem que ter na escola para detectar algum sinal estranho, porque aquele adolescente ou aquela criança vai emitir um sinal. Vai. Se o professor for bem atento, vai perceber, né, que algo não está bem com aquela criança ou com aquele adolescente. Então é preciso chamar os pais, né, para conversar, né? Então, é uma situação, eu diria, são situações delicadas? São, mas que tem que ser enfrentada. Tem que enfrentar. Né? São complexas, né? Exatamente. Né? Olha, a entrevista é muito boa. Importância, né? Muito assunto importante, doutora. A efetividade do programa depende do bom funcionamento da rede de proteção. E isso envolve superar diversos desafios, como a senhora bem falou agora.
como a comunicação entre os órgãos e o suporte às escolas. Doutora Verônica, quais são os principais desafios enfrentados pelo Ministério Público de Sergipe na articulação com a rede de proteção e com as escolas para o enfrentamento da violência contra a mulher e seus impactos sobre crianças e adolescentes? Eu quero aqui dar uma informação que nós fizemos um termo de cooperação com as secretarias Municipal de Educação e Estadual de Educação para que houvesse essa pactuação. Ótimo. Ou seja, entre o Ministério Público, o ano passado, nós sentamos com os secretários e foi firmado esse termo de cooperação, no sentido de dar efetividade à lei. Né? E, felizmente, ambos os secretários foram sensíveis e assinaram esse protocolo, vamos dizer, com o Ministério Público. Né? Agora, você pode perguntar, tem dificuldades? Tem. Tem desafios? Muitos. Porque nós temos que superar muitas resistências, às vezes. Né? Resistências, buscar a adesão dos professores que estão, muitas vezes, estressados, cansados, não é? Sendo desafiados, muitas vezes, com agressividade por parte dos alunos. Sim. Porque hoje nós vivemos um momento muito difícil por conta das redes sociais. Felizmente, aboliram o celular nas escolas. Né? Isso foi muito bom. Muito. Porque muitas redes hoje estão disseminando ódio, violência, misoginia. Né? Então, eu diria que a suspensão do celular por parte dos alunos na escola foi uma medida, a meu ver, eu acho até que tardia, mas que ainda está em tempo de agir em cima, principalmente dos menores. Né? Nós temos que ampliar o diálogo nas escolas, né? Cada vez mais, né? E para isso o Ministério Público criou um selo chamado Escola Sem Violência. Esse selo, o ano passado, quando a gente estava assinando o termo de cooperação, né? Aí veio assim uma luzinha assim, disse assim: vamos criar alguma coisa para premiar as escolas. Sim. Valorizar e reconhecer as escolas que desenvolverem. Porque o projeto não é para punir, o projeto é para sensibilizar e premiar as boas práticas. Né? Então, eu conversei na época com o procurador-geral, que era o procurador Machado, e vamos criar um selo? Aí vamos pensar, que nome vamos dar para esse selo? Escola Sem Violência. Selo, escola. Aí foi criado o selo ouro e o selo prata, para ser concedido, otorgado às escolas que desenvolverem mais ações pedagógicas voltadas à prevenção da violência. E esse ano foi lançado o primeiro edital. Agora, em janeiro, foi lançado o primeiro edital, que nós estamos divulgando, né, com todas as escolas, para que elas enviem para o Ministério Público até o final de julho. Precisamos divulgar isso, né? Mas essas escolas encaminhem para o CAOP, lá do Ministério Público da Mulher, todas as ações que fizeram, que desenvolveram durante esse ano na prevenção da violência. Registros fotográficos, concursos de redação, desenhos, enfim, tudo que palestras que fizeram, enfim, tudo. Porque tem uma comissão no Ministério Público, coordenada pelo nosso coordenador geral, né, que vai se reunir a partir de agosto para analisar toda a documentação encaminhada pelas escolas. Né? Quarta-feira eu tenho uma reunião com todos os secretários de Educação do Estado, onde nós vamos reforçar esse edital, para que eles divulguem isso nos seus municípios, né? E essas escolas encaminhem a tempo ainda de desenvolver ações pedagógicas. Tirem uma semana, né? Ainda tem o mês de maio, tem o mês de junho, e julho tem férias, né, se não me engano. Né? Mas, de qualquer forma, eles podem ainda, tem um mês e quase 2 meses, vamos dizer, para aquelas que ainda não desenvolveram, mas tem muitas que já estão desenvolvendo, eu estou sabendo, né? Muitas escolas. E eles vão poder concorrer ao selo. E no final do ano o Ministério Público vai fazer uma solenidade para entregar a placa, né? E o certificado, né? Para as escolas. Certo? É uma forma de reconhecer o trabalho que aquela escola está desenvolvendo na prevenção da violência. Né? Então, esse selo ele será lançado anualmente. Certo? Para que todas as escolas possam concorrer. Né? Maravilha, né, Sheila?
uma forma de motivar, né? Os Isso. próprios alunos, É. a escola, a direção, professores. Isso. É. Falar um pouco aqui com os nossos... Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu 105.9. Para quem não conseguiu sintonizar o programa também está disponível no portal TNAD, Portal da Cidadania 5025, levando informações de qualidade para todas as cidades do nosso querido estado de Sergipe, além fronteiras. Durante a entrevista você pode interagir ao vivo enviando suas perguntas ou dúvidas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9 no telefone 99607-2550. Basta informar seu nome, cidade e pergunta relacionada ao tema abordado na entrevista, que será analisada pelo diretor técnico da Rádio Jubileu, Sr. Lito, podendo ser respondida pelos entrevistados e encaminhada para responder posteriormente. Hoje temos a honra de receber no programa Saúde em Foco a excelentíssima doutora Verônica de Oliveira Lazar, promotora de Justiça do Ministério Público de Sergipe, com destacada atuação na defesa dos direitos fundamentais, especialmente na área da educação pública. A doutora Verônica é graduada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, onde também lecionou as disciplinas de Direito Penal e Criminologia, e pós-graduada em Direito Processual pela Universidade Federal de Sergipe, em convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina e a OAB Sergipe, além de possuir especialização em Ciências Jurídicas Criminais pela Universidade de Lisboa. Ao longo de sua trajetória marcada por uma vasta e admirável biografia, construiu uma sólida carreira jurídica e acadêmica, sempre pautada pela sensibilidade, pelo compromisso social e pela excelência técnica. Sua atuação tem contribuído de forma significativa para a promoção da justiça e fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Atualmente, a excelentíssima doutora Verônica Lazar é diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher, CAOP Mulher. Atua na Promotoria da Educação do Ministério Público de Sergipe desde 2023. Coordena o projeto Transformar Grupos Reflexivos para Autores de Violência Doméstica e Familiar. E já estamos encerrando o nosso programa e nossas perguntas. E para esse encerramento, doutora, muitas crianças e adolescentes presenciam ou vivenciam situações de violência, mas nem sempre sabem que estão em risco ou como pedir ajuda. O papel da escola, com o apoio das instituições, é essencial nesse processo educativo e protetivo. Doutora Verônica, como o Ministério Público tem propostas ou ações específicas para garantir que os estudantes compreendam seus direitos e saibam como buscar ajuda em situações de violência? Bom, então a cartilha que foi elaborada, ela teve essa finalidade, né? De chegar aos alunos, né, de uma forma muito acessível, uma linguagem própria para eles, lúdica, vamos dizer assim, e que eles têm informações, inclusive onde buscar ajuda, os canais de denúncia estão aí contidos também nessa cartilha, né? Noções básicas de violência, que muitas vezes eles não sabem. E quando nós vamos às escolas conversar com a comunidade, dar essas palestras, nós levamos vários outros aspectos e abrimos espaço para perguntas, onde eles podem tirar suas dúvidas, né? Podem pedir orientação, né? Há uma boa interação, eu diria, com eles, né? Porque eu diria que é uma aula diferente, né? Daquilo que eles estão acostumados a ter. Até porque eles não vão ser cobrados. Não vai ter dever, né? E nem vai ter prova, não é verdade? Então, eles se sentem bem à vontade para falar, né? Às vezes, alguns ficam mais acanhados, outros são mais extrovertidos, né? Porque isso depende de cada um. E nós tivemos a oportunidade de ser procurados, depois que nós terminamos a tarefa lá na escola, por alguns alunos, que vêm falar de alguma experiência de violência que estão vivenciando. E essa é uma oportunidade que a gente tem também de dar uma orientação individualizada também, né? Quem é que eles devem procurar? Onde buscar ajuda, né? Então, assim, isso tudo mostra a necessidade, né, de estarmos nas escolas, transformando, eu diria, esses padrões de violência que comumente ocorre em muitos lares, que muitas crianças e adolescentes vivenciam e muitas vezes se sentem angustiados porque não sabem a quem pedir ajuda. Porque às vezes é o próprio pai contra a própria mãe, gente.
Então isso é muito doloroso para uma criança, para um adolescente, né? Presenciar, ser testemunha viva dessa violência, tá? E que é com aquelas pessoas que ele mais ama, aquela referência para eles, né? E eu fico imaginando a angústia, né, dessa comunidade estudantil que se vê numa situação como essa. Por isso eles têm que ser muito bem acolhidos na escola. Pessoas para escutar, para orientar, que eles se sintam à vontade para falar, para pedir ajuda. Porque, assim, houve um caso de um menino que ele procurou a professora, né? Ele estava muito revoltado, porque o pai batia na mãe e a mãe não fazia nada. Então a raiva dele, veja só, a coisa como é bem complexa. A raiva dele não era do pai, não. A raiva era da mãe. Porque a mãe aceitava aquilo ali. E aí a mãe foi chamada na escola, inclusive estava grávida. Olha. E foi confrontada, essa criança, com a própria mãe. E o que a criança disse para a mãe foi: por que você não faz nada? Como é que você deixa meu pai lhe bater? E a mãe começou a chorar copiosamente, né? Porque essa mãe não conseguia sair desse ciclo de violência, né? E aquela criança estava extremamente revoltada com aquela situação. E o professor estava sem saber o que fazer. Quer dizer, esse professor, ele teria que chamar o conselho tutelar, né? Teria que buscar uma orientação no CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, certo? Que também é outro canal de denúncia que nós trouxemos aqui. Buscar, se for o caso, a Patrulha Maria da Penha, enfim. É preciso pedir ajuda numa situação como essa. Então, essa história de dizer em briga de mulher e marido não se mete a colher, isso é totalmente superado, certo? Todos os profissionais que têm responsabilidade, certo, em enfrentar ou combater a violência, seja ela onde for, né, precisa, eu diria, se encorajar para chegar aos órgãos competentes, denunciar o fato, porque isso salva vidas. Verdade. Salva vidas. E eu acho que o propósito é esse, é salvar vidas. Salvar vidas. Não é? E nessa situação do menino, o ciclo, a dependência emocional, né? Por isso que ela não tem força nenhuma, né? Essa mãe, nenhuma dessas mulheres. Porque tá ali dependente emocionalmente. E às vezes economicamente. Economicamente, e aí tem um filho e agora eu vou me separar desse homem, vou deixar com 2 crianças, uma na barriga e um menino. Isso. Então é muita coisa que está envolvida. São muitas questões, né, doutora? Muitas questões. É muita vulnerabilidade. Complexo, Por isso que é preciso que haja uma política pública de assistência social a essa mulher em condição de vulnerabilidade. Exatamente. Ela precisa ter emprego, ela precisa ter renda, ela precisa ter lugar para morar. Até esses meninos. Tem o auxílio aluguel, né, que foi Sim. criado, né, por lei, exatamente para essas pra onde mulheres. ela vai? Ela é separada desse Exatamente. homem, pra onde é que ela vai? Para onde ela vai. E tem filhos. E muitas vezes ela nem sabe que ela tem o direito de pedir uma medida protetiva para que aquele homem saia de casa. Porque ela pode pedir. Porque não tá claro. Ela tem tanto medo, tanta Isso. vergonha que ela não vai procurar ninguém. Não, exatamente. Porque eu vou, se meu próprio filho tá me julgando, eu vou procurar ninguém, vão me julgar também. Isso. Olha só um mundo de pensamentos, né? Que vão... Doutora, nosso agradecimento mais uma vez, e aproveitando agora para ouvir as considerações finais da senhora. Você fala esses números. Só ficar à vontade agora, suas considerações finais. Novamente eu quero aqui agradecer, né, pela oportunidade dessa conversa, vamos dizer assim. Nós estamos à disposição sempre, né, para falar sobre essas questões, para atuar, né. Eu realmente sou muito apaixonada por essa pauta e procuro dar o meu melhor dentro do possível, né. E lembrando sempre o seguinte: há canais de ajuda. Precisamos encorajar as pessoas a buscar os órgãos competentes. Então, na cartilha, nós vamos trazer aqui a Central de Atendimento à Mulher, que é o 180, que pode ser acessado 24 horas, não tem dia da semana. Em caso de emergência, tem a Polícia Militar, que é o 190. Tem a Delegacia da Mulher, né, que é a DAGV, ou então procurar uma delegacia mais próxima, né? A Polícia Civil, que é o 181.
tem a Patrulha Maria da Penha, que é 153. Temos também o Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher, que é o número 3209-2589. Temos a Ouvidoria da Mulher no Ministério Público, que é o 127. E o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é o número 981386034, que fica ali naquela rua onde funciona a DESO. Bem em frente à DES. Né? Quase em frente à Campos DESO. do Grilo. Exatamente. DES, E lá eles têm apoio psicológico, assistência social e orientação jurídica. Né? O centro de referência. Eu estive lá recentemente e eles disseram que o aumento da demanda ocorreu significativamente de um ano para o outro. Né? Então, preciso divulgar mais, eu diria, esses canais onde as pessoas podem procurar ajuda, pedir uma orientação, né? Isso é fundamental, né? Para quem está numa situação de vulnerabilidade emocional, econômica, social, etc. Né? Essa integração é muito importante, né? E hoje a mulher pode dizer assim, ela não está só, né? Ela tem aonde recorrer, ela tem aonde chegar, onde buscar ajuda, né? Porque isso é importante. E essa integração e o papel do Ministério Público muito importante, porque está integrando todos esses órgãos, todas essas instituições, todos aqueles que já faziam alguma coisa, mas precisavam estar unidos, né? Se unir. E essa é a importância de integração, de unir, fomentar essa cultura, né? Essa cultura de conscientização, de buscar, de conhecer e de também não ser omisso, né? Acabar essa omissão, né? E aqueles jargões que falava no passado, né? Tirar aquilo lá, né? Muitas coisas que foram faladas no passado. Nosso agradecimento imensamente à excelentíssima doutora Verônica Lazar por compartilhar conosco seu conhecimento, sensibilidade e compromisso com essa causa tão urgente e necessária. Suas respostas nos mostram que o enfrentamento à violência contra a mulher exige união, coragem, ação coordenada entre instituições, comunidades e cada cidadão. Que os projetos como Transformar, grupos reflexivos para autores de violência doméstica e familiar, e dialogando com as escolas, continue a plantar sementes de respeito, empatia e transformação em toda a nossa sociedade. Nossa gratidão à excelentíssima doutora Verônica Lazar pela sua presença, pelo seu compartilhamento e tanto conhecimento e experiência, doutora. Muito obrigado. Aí seguimos juntos, convidamos a nossa convidada e os nossos ouvintes, telespectadores, a continuar conosco no bloco Fé e Espiritualidade. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. Cada ser humano é convidado a buscar equilíbrio e propósito em sua vida, reconhecendo que somos uma totalidade formada por corpo, mente e espírito. O que você acredita, independente de sua origem ou expressão, tem um papel fundamental nesse processo, fornecendo um alicerce para enfrentar os desafios da vida com serenidade e força interior. Essa jornada é pessoal e única, profundamente conectada aos valores, experiências e escolhas de cada pessoa. O que você acredita se manifesta de diferentes maneiras, seja por meio da meditação, da reflexão interna, das práticas espirituais, ou no simples ato de estar em sintonia com o mundo ao seu redor. O que verdadeiramente transforma é a autenticidade dessa busca, que se reflete nas ações e nas formas de interagir com os outros e com o ambiente. Acredite que existe um propósito maior para a vida. E confie plenamente que, mesmo diante dos desafios, esse propósito vai se revelar de uma maneira que trará paz, equilíbrio e superação. O programa Saúde em Foco se alia aos ensinamentos de 1 Timóteo 2:12, que nos exorta. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda devoção e dignidade. Com essa verdade em nossos corações, elevamos nossa voz em intercessão para aqueles que têm a missão de liderar. Rogamos a Deus que ilumine suas mentes, fortaleça seus espíritos e conduza seus passos pelo caminho da sabedoria, da empatia e da justiça.
Que cada autoridade, dos grandes governantes aos pilares invisíveis que sustentam nossa sociedade, seja movida por compromisso com o bem comum, agindo com discernimento e amor ao próximo. Que suas decisões promovam paz, dignidade e esperança para todos. Que a luz divina brilhe sobre aqueles que governam, inspirando um futuro mais justo e compassivo. Sheila. Que cada decisão e ação sejam guiadas pelo compromisso de proteger a vida e amparar os que mais precisam, promovendo uma sociedade mais justa, humana e solidária. Hoje, com gratidão, respeito e reconhecimento, elevamos nossas preces por todas as autoridades do Brasil, reafirmando nossa confiança na força da oração e no poder transformador de uma liderança votada para o bem comum. Que, unidos pela fé e pelo propósito de servir, possamos construir um futuro de paz, dignidade e harmonia. Convidamos a todos a unir suas vozes e seus corações nessa oração universal pelas autoridades do nosso país. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O nosso próximo bloco é agradecimento. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. Hoje, na pessoa da excelentíssima doutora Verônica Lazar, prestamos nossa homenagem a todos os procuradores, procuradoras, promotores, promotoras e a todo o corpo funcional do Ministério Público do Estado de Sergipe, que dedicam seu trabalho ao bem comum. Reconhecemos e valorizamos o compromisso de cada um na construção de uma sociedade mais justa e responsável. Na pessoa da excelentíssima doutora Verônica Lazar, prestamos também uma sincera homenagem ao excelentíssimo doutor Nilzer Soares Vieira Júnior, Procurador-Geral de Justiça, ao excelentíssimo doutor Paulo Lima de Santana, Subprocurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe, assim como a todos os procuradores gerais e subprocuradores de justiça de cada estado da Federação. Estendemos também nosso reconhecimento a todos os servidores que, com dedicação e compromisso, desempenham um papel essencial na construção de uma sociedade mais justa e digna. Estendemos também nossa profunda gratidão a todas as professoras e todos os professores, ativos e aposentados, que com dedicação e coragem construíram e continuam a construir os alicerces do saber em nossa sociedade. Cada aula ministrada, cada palavra de incentivo, cada gesto de cuidado deixam marcas que atravessam gerações. O legado de uma professora, de um professor, vai muito além da sala de aula. Ele vive nas transformações que promove, nos sonhos que ajuda a despertar e nas vidas que tocam com o poder do conhecimento. Nosso reconhecimento e respeito a essas e esses verdadeiros pilares da educação e da cidadania, que nunca nos falte a memória para honrar sua história. A gratidão para celebrar suas jornadas e o compromisso de valorizar quem dedica a vida à formação humana e à construção de um futuro mais justo, crítico e consciente. Se estamos aqui hoje é porque vocês, professores, professoras, a nossa professora, não desistiram da educação, mesmo diante dos desafios, que são muitos. Não desistiram de acreditar no poder transformador do conhecimento, não desistiram de nós. Cada conquista coletiva carrega a paciência, a generosidade e a esperança de quem ensina com o coração. Por isso, nosso eterno muito obrigado. Muito obrigado, mestres. Esta homenagem é para todos vocês. A excelentíssima doutora Verônica Lazar, sua história é para todos nós um farol que ilumina caminhos e reafirma o valor de quem acredita no poder da educação como instrumento de transformação social. Reverenciamos de maneira especial a sua trajetória como promotora de justiça,
professora aposentada da Universidade Federal de Sergipe, fundadora da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, cuja vida e obra se confunde com o compromisso inabalável com a educação, a justiça e a formação cidadã. Sua atuação no Ministério Público inspira gerações pela seriedade, sensibilidade, entrega e também no magistério, em que defende os direitos fundamentais e acredita no poder transformador do saber. Doutora Verônica, ao longo de sua brilhante carreira, uniu excelência técnica, compromisso social e sensibilidade humana, contribuindo de forma expressiva para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, com especial atenção à defesa dos direitos fundamentais e à valorização da educação pública. Sua atuação no magistério, nas escolas, nas salas de aula e no campo jurídico não apenas formou profissionais, mas também inspirou cidadãos críticos, éticos e comprometidos com o bem comum. Em nome de toda a equipe do programa Saúde em Foco, expressamos nossa profunda gratidão e reconhecimento pelo valioso trabalho desempenhado por Vossa Excelência, representando o Ministério Público do Estado de Sergipe. Saiba mais sobre o Ministério Público do Estado de Sergipe. Está a Avenida Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, no Capucho, Aracaju. Os telefones 3209-2400, 3209-2713 e 99873-5880. O site é www.mpse.mpbr, Núcleo de Comunicação do Ministério Público de Sergipe, o Facebook MPSE Oficial, Instagram MP Sergipe, YouTube MP Sergipe, canal do WhatsApp MPSE. Que o conhecimento, a perseverança e o compromisso de cada um contribui a iluminar o caminho da justiça social, garantindo a segurança, a saúde, a dignidade e o bem-estar de toda a sociedade, refletindo a atuação constante do Ministério Público de Sergipe nas mais diversas áreas de atuação. E para encerrarmos o programa de hoje com as palavras finais da nossa ilustre convidada, doutora Verônica Lazar. Eu diria que a educação move montanhas, né? E que nós precisamos desde cedo, né, conversar com essas crianças, com esses adolescentes, para que eles aprendam a ter relacionamentos saudáveis, com respeito, para que possamos construir uma sociedade mais justa, mais equitativa e mais solidária. Então, eu diria que tanto trabalhar com homens, autores de violência, como trabalhar com estudantes, ambos os projetos ele tem esse objetivo de prevenção, né, de transformação, de padrões de comportamento e de uma cultura. Que nós possamos cultivar uma cultura pela paz. Gratidão, doutora. Nós estamos muito felizes porque há uma luz que ilumina a senhora em todo o ambiente aqui. Tudo que a senhora trouxe, tudo o empenho da senhora, tudo isso nos faz cada vez mais honrá-la, que a senhora merece. Muito obrigado e gratidão por estar aqui conosco. E a você que nos acompanhou, nosso carinho e gratidão, que essa entrevista inspire muitos outros caminhos de cuidado e transformação. Encerramos desejando a todos uma semana repleta de paz, saúde divina e harmonia. Que cada um de nós continue sendo uma ponte de inspiração e transformação para juntos seguirmos construindo um mundo mais justo, acolhedor e humano para todos. Até o próximo programa Saúde em Foco. ZYM 630, Rádio Jubileu FM.